Boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Olá, pessoal. Nanda. Ô, Fernando Paciente. E Paulo Bortomi, obrigado pela sua audiência aí. Obrigado. Vou esperar o Fábio entrar. Jun, obrigado por entrar. Obrigado, pessoal. Boa noite. Oi. Tomar um pouco de água. Olá, Giovana, Vanessa. Obrigado, Vanessa. Vou dar o pessoal entrar. Vamos. Obrigado pela audiência. Obrigado. Obrigado, Vanessa, pela sua audiência. Edna também está entrando, obrigado. Obrigada, né? Vamos lá, pessoal, vou esperar o Fábio. Minha esposa, Sueli. Oi. A Bruna também entrou, né, Bruna? Obrigado, Bruna. Vamos dar o horário, um pouquinho. Nossa, obrigado. Ô, Paulo, obrigado pela audiência, Paulo. Meu amigo Paulo Bernardo de Santa Catarina. Obrigado pela audiência. Ótimo. Estou esperando o Fábio entrar, me chamar para colocar ele junto comigo, para compartilhar um assunto de cirurgia ortognática, né? Ele é o cirurgião. E eu também entrou, obrigado. Esperar o Fábio. Olá, Edna, tudo bem? Bom. Júlia, obrigado também. Estou esperando o Fábio me acenar aqui para poder colocar ele na live. Ô, Fábio, vamos lá. Vou colocar o Fábio. Esperar o Fábio entrar. Aí, Fábio. Oi, Fábio. Tudo bem? Tudo bom, Yasushi? Tá, tudo bem? Tudo, você. Ótimo. Prazer grande, muito Que grande bom, participar rapaz. com você. Que bom. Com certeza, o prazer é meu, viu, Yasushi? Obrigado aí por ter aceito o convite aí para fazer essa live e poder esclarecer para o pessoal um pouquinho sobre fluxo digital aí na ortodontia, né, e no preparo Hum, para a cirurgia ortodôntica. Muito obrigado. com certeza. Obrigado, eu. Como você acabou de entrar, vai esperar um pouquinho o pessoal entrar. A gente já, daqui um minutinho a gente já começa, né, o Fábio? Isso, deixa o pessoal chegar. Já tá dando o horário aí, né? Também a gente não pode Isso, demorar muito, que a gente só 7h. tem uma hora aí para a gente conversar, Isso, viu? com certeza. Pode deixar. Vamos lá. Que bom. Tomar uma água aqui. Bom, estamos Bom, com pessoal, 22 estamos pessoas. já. Vou começar com uma introdução, tá? Eu vou começar a falar, dar uma Beleza. introdução. Aí a gente vai, à medida que o pessoal vai E, falando, a gente vai entrando mais no assunto, né? Bom, eu agradeço a presença e de todos. Essa aqui é uma iniciativa
minha e do Fábio, né? Por isso que o Fábio me convidou para fazer essa live. E nós aproveitamos também, porque como estamos nesse momento de pandemia, nós dois somos sócios da PCD, eu sou sócio da PCD Vila Prudente e eu faço parte da diretoria. Eu sou diretor científico e o Fábio faz parte da PCD Penha. Devido à pandemia, todas as PCDs cancelaram todas as atividades científicas, né? Tanto a PCD Vila Prudente como a PCD Penha são PCDs regionais pequenas, que fazem ciclo de palestras científicas presenciais. Como cancelamos todas as atividades, praticamente a PC fica meio largada, então essa iniciativa também para ativar um pouco essa parte científica nossa, né? E da mesma maneira que os nossos filhos dos colegas não têm mais aula presencial, acho que temos que partir para essas novas ferramentas, né? Como o Instagram, Fábio, o Zoom e outras ferramentas que existem. Então, a iniciativa nossa, então, é um pouco a PCD. Né? E aqui eu quero fazer uma homenagem a dois presidentes aí, o presidente da PCD Vila Prudente, que é o Dr. José Luiz de Oliveira. Ele é uma pessoa que tem muito carinho por ele, porque ele é o presidente. Quando ele é informado, ele sempre me atendeu de portas abertas, abriu as portas da PCD para mim. Ele tem 50 anos de formado, 78 anos, e ainda está na ativa. E já está na terceira gestão. E fazer uma outra homenagem também ao Dr. Kiko Sato, que é o presidente da PCD Penha, e não mais pai do Fábio Sato. Para mim, uma grande honra, porque o Kiko Sato, assim, o pai do Fábio é ortodontista, como eu, e quando eu comecei na ortodontia na década de 90, eram poucos os cursos de ortodontia, bem diferente de hoje, né, Fábio? Antigamente não dava, porque o seu pai era muito mais difícil, cursos. Outra realidade. Exatamente. E seu pai foi um dos pioneiros, né? Fez mestrado, doutorado, participou dos cursos junto com o doutor Vigorito. Naquela época eram poucos os professores, né? Eram poucos cursos. Tinha o curso do Luciano, né? O curso do doutor Lael, do pessoal de Bauru, Araraquara, Campinas e tantos outros que... Mas a gente conhecia todos. Hoje em dia, são tantos cursos que eu já não sei o nome dos professores. Né? Então, segue essa homenagem aí. Então, manda um abraço pro seu pai aí, que eu estava esquecendo. Feliz, viu? Também, o Kiko Sato, que é o pai do Dr. Fábio, ele foi um dos pioneiros do uso do Invisalign, né, Fábio? Lá atrás ele começou com o Invisalign, foi um dos administradores do sistema Invisalign no Brasil, e atualmente ele já está um pouco mais devagar, né, Fábio? Está nativo, mas sem muito... Está se aposentando já, né? Então, tá bom. Bom, vamos entrar no tema agora. O tema de hoje é sobre o fluxo digital do tratamento ortodôntico cirúrgico e falar um pouco sobre o tratamento, atualidades do tratamento de DTM também. Tá? Fábio, você quer falar alguma coisa da parte cirúrgica primeiro? Aí eu acho que nessa parte inicial eu vou falar mais do que você. Tem um público bem... Deve ter pacientes aí, né, que estão buscando informação, querendo saber, né, se é possível fazer o preparo, provavelmente utilizando os alinhadores, e com certeza também ortodontistas que também querem saber como fazer, né, o preparo para cirurgia ortognática, né, dentro desse fluxo digital, utilizando esses alinhadores. Aí eu já te pergunto, né, isso é possível, né? Sim, é possível. Assim, antes de falar e responder especificamente a sua pergunta, eu vou dar uma introdução do tema, que eu sei que tem muitos clínicos gerais que não conhecem o sistema, só conhecem, assim, até hoje, assim, o uso de alinhadores não se baseia somente nesse pedaço de plástico. Muita gente acha, uma placa de clareamento vai movimentar o dente. Longe disso, por trás disso aqui existe toda uma tecnologia, tá? Assim, no Brasil, você tem várias empresas que fazem alinhadores, não empresas nacionais, internacionais. Eu já usei algumas marcas nacionais e hoje a minha preferência é pelo uso de um sistema que é o sistema Invisalign. Eu uso, minha opção de alinhador é o Invisalign por causa de toda a tecnologia que tem por trás dele. Ele tem um software super dinâmico que ajuda demais o cirurgião, o ortodontista. Mas nada contra os outros sistemas, né, Fábio? Acho que se o profissional ortodontista tem o conceito, o alinhador, o aparelho fixo, nada mais é que uma ferramenta.
os objetivos do tratamento ortodôntico, independente de cirurgia ou não, não depende do tipo de bracte, nem do tipo do olhador, é sim da capacidade profissional. Concorda, Fábio? Acho que isso é Com independente do certeza. sistema. Uma tecnologia, né, substitui o conhecimento e a técnica do profissional. Isso em qualquer especialidade, né? Isso com certeza, né? Então a gente precisa ter um. Às vezes o pessoal fala, né? O pessoal hoje, né, que sai muito da ortodontia, né? Ah, não, então vou fazer só alinhador, né? Mas tem que Isso. conhecer o que tem por trás de toda a ciência disso, né? Não é simplesmente chegar e falar, E, vou colocar as plaquinhas no mundo, né? Mas perfeito aí. é assim, porque assim, o que eu recomendo assim, para quem está começando a ortodontia, primeiro saiba trabalhar com aparelho fixo. Na verdade, assim, tem uma base boa de aparelho fixo para depois partir, sim, dos alinhadores. O alinhador, assim, ele não é uma coisa muito simples. Esse é o produto final. Mas antes de você chegar no alinhador, você tem toda uma tecnologia por trás. Tá? Bom, voltando ao assunto de cirurgia ortognática, o que eu tenho que falar para vocês? Os conceitos de cirurgia ortognática, preparo ortodôntico, por causa dos alinhadores, não mudaram. Os conceitos de preparo são os mesmos. A cirurgia não mudou. Independente do aparelho fixo ou alinhador, o conceito ortodôntico é o mesmo. Tá? O que muda são as ferramentas. Tá? A primeira ferramenta que vai mudar é que você tem que largar de usar isso aqui. Tá? Você largar de usar o modelo de gesso e pensar numa imagem digital. Tá? A imagem digital para você usar mais o computador, o clique do mouse, e largar um pouco o hábito, tá? De usar modelos disso. Isso é difícil no começo, né, Essa é a Fábio? grande vantagens para os pacientes, né? Porque não precisa passar pelaquela moldagem, coisa mais desagradável que tem. Todo mundo passou, colocar a massinha, né? O famoso Sim, alginato para poder moldar todo o desconforto que tem hoje, né? Então, você poder utilizar, né, o modelo digital escaneamento sim, para o paciente é um conforto, precisão incrível, né? sim, com certeza. Então, a primeira coisa que você tem que trabalhar, então, é trabalhar com scanner, imagens digitais. Ou trabalhar com escaneamento. Esse escaneamento, ou você adquire um scanner, ou hoje em dia tem várias clínicas radiológicas que dispõem de, de escaneador, de scanners, e você pode terceirizar esse trabalho, ao invés de você adquirir o scanner. Então, o importante é você ter uma imagem digital, primeira coisa. Segundo, essa imagem digital vai para um software, tá? E assim, no mercado existem vários softwares, né, Fábio? Tá? Eu costumo Uhum, trabalhar somente com o da Invisalign, que eu considero o melhor, que é o CleanCheck. uhum. Tá? Mas, não sei se você tem experiência com outros programas de manuseio de movimento ortodôntico. Você chega a trabalhar com outros modelos? Ou Não, não, não. softwares? O que eu tenho de experiência é com a parte, depois a gente vai comentar um pouquinho, é a parte do planejamento virtual, mas Sim, para a cirurgia, né? Não a parte sim, do preparo ortodôntico. certo. Então, bom, por que eu prefiro usar o CleanCheck ao invés do programa software da Invisalign do que os outros? Tá? Eu já trabalhei com os outros sistemas também de alinhadores, mas eu acho que o da Invisalign, o CleanCheck é mais completo. Porque, assim, você consegue setorizar os movimentos. Ele tem três ferramentas, eu acho bem legais, né? A gente compartilhei com você na semana passada, né, Fábio? Que são Exato. muito legais, né? Primeiro, o crucigrama, tá? Quando você vai fazer os movimentos, planejar os movimentos no software, tá? O que acontece? Você consegue ver no software CleanCheck, por exemplo, você vai avançar uma mandíbula. Tá? Quando tem avanço, retrosão de mandíbula, acho que a pior coisa é um contato prematuro da cúspide palatina, ou do primeiro e do segundo Hum. molar, né, Fábio? E você, o cirurgião tem que Sempre pegar a tem que fazer, broca. precisa desgastar um pouquinho ali. Aí já pega o modelinho e E, já sabe que antes da cirurgia precisar exatamente, fazer alguma ajuda. com certeza. Então, na ferramenta do CleanCheck, você já consegue prever que tem um clusograma. Você simula a movimentação, ao final da movimentação, você ativa a tecla, o aplicativo do clusograma,
e você consegue ver os contatos, se eles estão muito fortes ou fracos. Eu tenho por costume, esses movimentos mais difíceis, principalmente de intrusão, de interferência, fazer uma sobrecorreção. Independente do caso ser cirúrgico ou não, eu faço uma sobrecorreção de pelo menos 20%. Se é ortodôntico cirúrgico, preparar ortodôntico cirúrgico, mais ainda essa sobrecorreção para o cirurgião não precisar desgastar as cúspides, né? E também facilita a cirurgia em si e o tempo de cirurgia, né, Fábio? Com certeza. Você tem visto alguma dificuldade durante a sua cirurgia? Qual a dificuldade que mais você tem visto do preparo ortodôntico? Eu sei que da contato com os custos molares são os mais recorrentes, né? E a dificuldade sempre que existe em relação à descompensação, né? Então, assim, a gente sempre pede, tem que descompensar, poder ganhar discrepância, correção, né? Em relação à curva, e tudo isso aí. Às vezes tem alguns ortodontistas que têm dificuldade isso, né? E com a questão do uso dos alinhadores e a possibilidade de avaliar isso nesses softwares, né? Isso ajuda muito, né? E eu acho que assim, uma das grandes vantagens que existe em relação ao uso dos alinhadores para a cirurgia ortognática é a questão de facilitar a conversa, né? Claro, entre o cirurgião e o ortodontista, né? Sem dúvida, porque a grande vantagem é que você consegue mostrar como que vai ficar, né? Porque a gente fala assim, o que vocês querem? E alinha, né? Vai alinhar, nivelar, descompensar, né? Colocar os dentes das bases, mas às vezes assim, tá, mas a gente não consegue ver isso palpável muitas vezes, né? Então, mostrar realmente. Então, eu acho assim, com os alinhadores, isso assim, facilita muito essa conversa, né? E outra grande vantagem que tem em relação a isso é a questão de previsibilidade, né? Então, assim, você sabe exatamente como que vai ficar o preparo, né? Que muitas vezes a gente fala o que a gente gostaria que fosse feito em termos de preparo para o orto, mas nem sempre é possível. Então, assim, com os alinhadores, a gente sabe como que vai ficar, como é que vai chegar no pré-operatório. Sabe também, e o principal, quantidade de tempo, porque assim, o paciente é grande, além de querer saber sobre o tratamento, como vai ficar, dúvidas, ele quer saber, a pergunta que ele sempre pergunta, né? Quanto tempo vai levar até eu poder operar? Né? Porque ele tem que se programar, em termos de vida, né? Então, a questão do trabalho, a questão da escola, da faculdade, ele quer saber mais quanto tempo. E é difícil, sabe? Sempre mais ou menos uma média, né? Agora, com a questão dos alinhadores, consegue ter uma ideia melhor, né? Vamos precisar, sei lá, de 20, 30 alinhadores. A gente sabe mais ou menos, tem uma previsão maior do período, do quando ele vai fazer essa cirurgia. Depois, o preparo tradicional não... a gente tinha um pouco mais de dificuldade, né? Isso, com essa comunicação e essa previsibilidade, né? Mas não sei se você acha que mudou muita coisa hoje, assim, além da questão da comodidade, mas em termos do preparo, o princípio é o mesmo, né? Que você faz tanto para a ortodontia convencional como na questão do fluxo digital, né? Sim. Olha, acho que a principal mudança, Fábio, é que assim, quando a gente usa aparelho fixo, como é que a gente vai visualizar como estão os dentes? Tem que moldar. Moldar com o bracket não é uma coisa muito fácil. Então, a gente acaba perdendo muito tempo moldando, obtendo modelos de gesso e analisando a oclusão. Com o software, o que acontece? O CleanCheck tem uma ferramenta chamada time-lapse. Ou seja, por exemplo, vamos supor que um caso foi planejado para 40 alinhadores. No meio do processo, você consegue ver o que o CleanCheck programou, escanear, por exemplo, vamos supor, 40 alinhadores, alinhador 20. Deixa eu ver se o que eu previ virtualmente está correspondendo com o alinhador. Então, a gente escaneia o cliente, sobrepõe as imagens final do alinhador 20 virtual com o atual. Isso te dá um parâmetro se todos os movimentos que foram planejados no alinhador estão correspondendo na realidade. Então, isso ajudou bastante em termos de tempo e previsibilidade. Forma contínua. Sim. E o principal, acho que dispensa a moldagem, tá? Você ganha muito tempo, porque o grande problema acho que é a moldagem, tanto para o profissional como para o paciente, porque dificilmente você vai mudar um aparelho fixo e o ajunato vai ser inteiro, né? Sempre ficar lá dentro, né? Você acaba perdendo muito tempo.
Então, em termos de comodidade, É. tá, de você comparar como está o movimento, você consegue com o CleanCheck. Tá? E uma outra Isso é, ferramenta que eu e- é isso bacana, eu gosto de cortâs, porque assim, a gente sempre pede para o ortodontista, né, moldar o paciente para ver como que Uhum. está evoluindo o Sim. preparo. Porque você ver um preparo, né, fazer um tratamento ortodôntico, né, num paciente que não tem a questão da deformidade dentofacial, é mais fácil, porque você está vendo Sim. ali o dia a dia, né, a evolução do seu tratamento. Quando você trata de um paciente, né, que ele vai fazendo o preparo para a cirurgia ortognática, você não consegue, exatamente onde que estão os contatos prematuros, se Sim. esse preparo está indo bem. E você, para isso, o que o ortodontista teria que fazer na ortodontia convencional, né? Moldar o paciente. Mas a gente sabe da dificuldade que é moldar um paciente com um Uhum. aparelho ortodôntico, né? E com essa questão Sim. hoje, né, do fluxo tal, tudo isso, tudo fica mais fácil, né? A questão do escaneamento e até mesmo a comparação, como você estava falando, né? Do que você tá previsto e como está evoluindo o tratamento, né? Então, isso é uma evolução gigantesca aqui que a gente tem na Ah, com certeza. odontologia, né? Com certeza. Sem dúvida Aí alguma. sim. E a outra ferramenta do CleanCheck que eu acho muito legal é o simulador de cirurgia ortognática, né? O que acontece? Você pega a se o paciente, por exemplo, é um classe 2, como é que para você visualizar esse movimento de avanço de mandíbula, o CleanCheck tem uma ferramenta que é o simulador de cirurgia ortognática, e você consegue também mostrar tanto para o paciente como para o cirurgião, tá? Essa semana mesmo eu compartilhei com o Fábio, ó, tem esses casos de cirurgia ortognática. Dá uma avaliação para mim. Para ele conhecer a ferramenta, que tudo isso aí a gente consegue fazer sem começar o tratamento, sem começar nada. Então, a grande vantagem que eu vejo também é isso. Você pode mostrar começo, o meio, o fim, sem ter começado o tratamento. Só conversando, fechando diagnóstico e planejamento com o cirurgião e com o paciente, né? Acho que isso é uma coisa bem válida, né, Fábio? Em termos de Com certeza, visualização muito. de resultado. Aham. Tá? Legal, bacana. Bom, eu vou falar tem alguma coisa aí para falar um pouquinho sobre a parte do planejamento aí, Sushi? Eu tenho, acho que o que eu tenho para falar é só aquele modelo que eu mostrei para você, que eu acho que todo mundo espera, tipo, quando usa alinhador, como é que o ortodontista vai entregar a boca para o cirurgião? Se isso aqui é um alinhador para de plástico, ele vai entregar, o ortodontista vai tirar o alinhador e vai dar para o cirurgião? Acho que isso é uma grande curiosidade que todo mundo tem, né, Fábio? Então, Vamos deixar eu, para falar um pouquinho mais para frente. Daí vamos guardar o segredo aí, assim, então lá tá para o bom. finalzinho da nossa conversa aí. Ótimo. Eu vou falar um Tá, pouquinho, tá bem. aproveitando aí que você falou sobre a parte da utilização, né, dos alinhadores, né, para a questão do fluxo. Vou falar um pouquinho o que mudou da nossa parte da cirurgia também, né, hoje, né? Então, Perfeito. antigamente vinha, né, o preparo convencional, né, o paciente. Bom, agora o ortodontia chegava para a gente e falava, agora tá pronto para poder operar. Lógico que a gente moldava o paciente para realmente verificar se tinha que fazer algum ajuste em termos do preparo, fazer algum tipo de desgaste, como a gente sempre faz as cúspides palatinas aí, de pré-molar sempre, que sempre tem o contato Sim. prematuro ali na região, né? Mas basicamente o que a Uhum. gente fazia antes? A gente pegava o paciente, tinha que moldar o paciente, né? Então, pedia primeiro o preparo do aparelho para o Sim. ortodontista, falar um pouquinho o que mudou mais à frente, né? Esse termo Isso. desse preparo no uso dos alinhadores hoje, né? Mas assim, basicamente o que a gente fazia? Tinha que moldar o paciente e montar no articulador, né? Então, vai lá, tira o arco facial, tira o registro em Sim. cera, né? Lá em RC, tudo isso. E aí o que a gente precisava fazer? Pegava, então, fazia análise facial, né, desse paciente e a gente fazia o planejamento, então, baseado na análise facial e na análise cefalométrica e transferia, né, o nosso planejamento do que a gente queria fazer para esse paciente para a cirurgia de modelo. Então, basicamente, a gente pegava o articulador e tinha que serrar lá o gesso, né, para Pô, poder colocar a plataforma de Edison, tudo isso para colocar na posição que a gente queria e produzir os guias em resina acrílica, né? Porque a gente sim. utiliza na cirurgia.
A gente utiliza hoje, até hoje, isso, né? Então, assim, quais são os problemas em relação a isso? Vários, né? Questão, tipo assim, de sempre de erro, né? Então, você tinha um erro na moldagem, né? Moldar com o aparelho é difícil, então hoje a gente consegue fazer o escaneamento, não precisa mais moldar o paciente, né? Erro na montagem do articulador, erro na cirurgia de modelo, distorção do guia de resina. Então, a hora que você somava esses vários errinhos, né? Dava um erro grande, né? No final do nosso planejamento. Então, assim, o cirurgião não quer ficar cortando gesso, uma chatice cortar gesso, faz uma sujeira imensa na clínica, né? Hoje mudou. Então, hoje como faz? Então, hoje o ortodontista já vem com o preparo, né? Mas dentro do que a gente já planejou lá no início, né? Do preparo, né? Essa é a nossa ideia. Questão da previsibilidade, com o uso dos alinhadores. E aí, hoje o que a gente faz para o paciente? Então, hoje a gente pode escanear o paciente, então não precisa mais moldar esse paciente, né? Ou a gente pede uma tomografia para esse paciente. Então, para montar uma coisa que a gente chama crânio composto, né, para o nosso paciente, e a gente consegue colocar uma fotografia desse paciente crânio e fazer uma previsão de como que vai ficar esse caso, né? Então, hoje tem uma previsibilidade, uma precisão muito maior para o nosso paciente. Então, aquela soma de errinhos que tinha em relação à cirurgia de modelo, tudo isso, hoje minimizou muito, né? Então, a gente já não tem aquela somatória de erros. Então, a cirurgia hoje ortognática é muito mais precisa do que era no passado, decorrente desse fluxo digital que a gente também tem na parte cirúrgica, não é só na ortodontia, né? Então, assim, isso ajudou muito, né, a gente. E outra coisa muito bacana, o que é? É a possibilidade da gente mostrar para o paciente como que ele vai ficar, né? Uma previsão de como que vai ficar. Coisa que a gente também não tinha, porque a gente fazia todo o planejamento até então baseado numa teleradiografia, né? Então a gente desenhava lá o perfil do paciente, então mais ou menos uma ideia do que a gente queria, né? Em termos de objetivos cefalométricos para esse paciente, mas não tinha como mostrar, mas eu quero ver como que vai ficar. O paciente basicamente tinha que acreditar, né, mais ou menos no feeling ali, no planejamento do cirurgião, né? E hoje mudou. Então, assim, hoje a gente consegue mostrar para o nosso paciente como que ele vai ficar, uma previsão, né? Isso é muito bacana. Né? Isso é para o paciente. Em casos de assimetria, assim, é fantástico a questão do planejamento virtual, né? Então, assim, é muito bacana. Eu vou até um caso aqui, eu vou mostrar para o pessoal. Ótimo. Vamos lá. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que fica, tá vendo? Uma paciente, tá vendo? Esse aqui ó, é o pré-operatório o pré-operatório da paciente, ficou melhor agora, tá vendo? O antes, né? O paciente face 2, face curta, né? E aí, ó, tá vendo? Então, a gente faz os escaneamentos dos modelos, né? Que antes de fazer. Aí a gente pede a tomografia para paciente, sobrepõe, né? Os modelos escaneados aí nessa tomografia. Então, aqui já foi feito todo o planejamento para essa paciente, né? Então, que a gente reposicionou maxila, avançou mandíbula, avançou mento para ela, né? E aqui, ó, a previsão que o software dá, mais ou menos de como que vai ficar o perfil da nossa paciente, hoje em 3D, né? Isso é muito bacana, coisa que a gente não tinha há um tempo atrás isso, né? A gente não tinha mais ou menos como que vai ficar o paciente, a gente não sabia, né? E hoje a gente já consegue, né? Oferecer para o paciente esse tipo de previsão. Então, isso é muito bacana, né? Isso é bem legal aí, né? Para a gente poder mostrar para os nossos pacientes, né? Tinha uma pergunta aqui, era justamente sobre isso, para que já responder a pergunta da Maria Ângela. Você já respondeu a pergunta. E que a Maria Ângela... Então, já respondi. A sobreposição do modelo virtual com a tomografia. Você já acabou respondendo. Você adivinhou a pergunta, viu? Então, a tomografia ela não consegue pegar a previsão de como exatamente a precisão que precisa em termos da parte dentária, né? Então, assim, a gente precisa obrigatoriamente desse
escaneamento, né, do paciente, dos modelos do paciente, para ver como que vai ficar para montar e ter uma precisão quando for fazer a confecção dos guias cirúrgicos aí. Bruno, eu vou mostrar o seu, fica tranquilo, rapaz. Eu vou Não, operar fica aí. tranquilo. Já está quase Tá. para operar aí, né, Bruno? Já fiz todo o planejamento dele, eu vou mostrar para ver como que vai ficar aí. Ah, legal. Tá bom. Bacana. E agora, você podia falar um pouco. Conversar um pouquinho com o pessoal quer saber, Yasushi. Quer saber, tá, aí legal. Você fez todo o preparo, né? Mas como que você vai entregar Sim, isso para o cirurgião? Porque antigamente, basicamente o que a gente pedia, né? Então, colocava o fio cirúrgico, né? O fio sim. retangular lá, colocava os ganchinhos lá, que a gente pedia, né? Nos espaços E, interproximais. E hoje, como é que faz agora com os alinhadores? bom, assim, na verdade, assim, não tem uma coisa protocolada ainda. Cada profissional tem feito do seu jeito, né? Então, se você for pegar na literatura os artigos, cada um faz do seu jeito. A maneira que eu vou mostrar aqui, eu me baseei muito no Dr. Ricardo Barbosa, né? E no Dr. Leonardo, o sobrenome dele é Migroro, esse, Metropolo. Mitro- Metropolo. isso, tá ótimo. Conversei bastante com o Ricardo, né? E, assim, eu fiz uma mescla do que eu já vi com o que eu conversei com o Ricardo, né? Eu agradeço o Ricardo por ter me dado umas dicas aí bem legais, né? Assim, como é que é feito? A partir do momento que você usa o último alinhador, escaneia o paciente. Escaneia o paciente, Uhum. você obtém um modelo STL e imprime esse modelo para você fazer uma placa de acetato 1 milímetro. Essa placa de acetato, quando você for fazer uma placa, tá? Antes disso, tá? Como é que eu e o Fábio estamos precurizando, né? Como não vai ter regiões de retenção para você fazer o bloqueio, tá? Estamos preconizando dessa maneira. Colagem de botões, tá? De canino a primeiro molar superior e inferior, tá? Pode ser colagem de botões, ou se o colega quiser, profissional quiser, pode colar brackets também. Tanto faz. Uhum. Fica a critério do profissional, tá? E colagem de brackets cerâmicos 11 e 21 e na parte inferior 32 e 42. Só que tem um detalhe muito importante. O ortodontista gosta de colar bracket no centro da coroa. Certo, Fábio? Tá? Então, no caso da colagem de botões ou bracket, esqueça esse conceito. Você não deve colar no centro da coroa. Você deve colar o mais cervical possível. Porque lembre-se, em cima disso aqui, você vai ter que usar um alinhador. Fora isso, use uma contenção fixa do 12 ao 22 no superior, e na parte inferior, uma contenção fixa de canino a canino. Então, o modelo que nós estamos propondo aqui seria isso aqui. Então, uso de colagem de botões dos caninos até o primeiro molar, ou botão ou brackets. Na parte anterior, com uma casa estética, você tem uma coisa bem mais discreta. Colagem de brackets cerâmicos no 11 e 21, tá? Nos sisos superiores e nos laterais inferiores. Isso dá um bom suporte, né, Fábio? O que você acha? Com certeza, isso é o que a gente preconiza, né, para utilizar na cirurgia em termos de preparo do aparelho para a ortognática, né? Aí vem a pergunta do Edmilson e aí entrar também, que é uma Isso, outra opção que existe. é isso. Era o E em próximo termos passo, do... né? o Sim, Edmilson estragou brincadeira, o isso. Edmilson estragou nada, não. Eu estou até adivinhando o que a gente vai falar, né? Que a gente tem, né? Porque assim, a gente gosta muito da questão da colagem de botão, né? Então, assim, na verdade, é a minha preferência hoje para ir para a cirurgia, é a colagem do botão. Por quê? O botão é mais estável, né? O botão a gente consegue fazer o uso do elástico no pós-operatório, né? Mas existe a opção do quê? Da gente colocar ou os mini implantes, como o Edmilson falou aí, ou a utilização que a gente fala que são dos parafusos de bloqueio, né? Então, vou mostrar para Sim, vocês. São esses parafusinhos que a gente tem aqui, tá vendo? Que a gente pode utilizar, né? Eu vou mostrar uma imagem, como da cirurgia, né? Olha lá. sim. Olha, essa é outra possibilidade, tá vendo? Que a gente usa, né? Ó, na Legal. cirurgia, esses parafusos de bloqueio ou muito parecido com os mini implantes ortodônticos, né? Para Uhum. poder fazer
bloqueio, né? Porque na cirurgia a gente precisa, né, bloquear o paciente, né, para poder sim, colocar na posição e colocar as fixações. Então, ou faz colagem de botão, né, isso está comentando, ou o próprio bracket, né? É legal a questão desse bracket cerâmico na região mais anterior, é simplesmente por um motivo estético, na verdade, né? Isso acho que sim, essa colagem, né? Ou você pode utilizar, né, esses parafusos de bloqueio, né? Então, por exemplo, você vem com o parafuso, né, como eu mostrei aqui para vocês, né? E instala esse parafuso, né, para poder bloquear o paciente no transoperatório, né? É vantagens e desvantagens, né? Cada um tem, como tudo na vida, tem sim, vantagens e desvantagens, né? Você utilizar, né, os botões, né? Eu acho que sim, você tem mais opções do que o uso dos parafusos de bloqueio, né? Então você vai ter uma quantidade maior de botões para utilizar, né? Agora sim, qual que é a desvantagem, né? Tem vantagem de ser mais fácil a higienização, menor desconforto, porque esse parafuso incomoda, né? Os sim, pacientes com também. certeza. Mas o parafuso você pode colocar mais força, por exemplo, no botão, você não pode colocar muita força para bloquear, porque ele pode soltar, você pode dar torque no dente, Sim, né? Então, assim, é, são sim, coisas que você tem que ter um cuidado maior, né? E o parafuso, por exemplo, você usa o parafuso, tem o risco, né, de pegar raiz de dente, né? Então, sempre vai ter esse risco. O uso de elástico não é muito legal no parafuso de bloqueio mini implante, por causa da tração que faz o próprio elástico, ele meio que acaba atuando no sentido de meio que de tração e acaba tirando, perdendo o mini implante, né? Então, e isso sim, não é muito legal. Então, existe risco do uso com do certeza. parafuso de bloqueio em relação ao uso dos botões, né? Então, vai de cada um. E, na Sim, verdade, o que a gente faz é fazer uma mescla. Você peço, na verdade, para o ortodontista ele colar os botões, ou mesmo o cirurgião pode colar esses botões, né? E aí o que uhum, faz? Aí no operatório a gente usa, na verdade, os parafusos de bloqueio, né? E aí no pós-operatório, quando a gente uma coisa, aí eu removo na própria cirurgia esses parafusos de bloqueio para não ficar incomodando o paciente, porque para tirar machuca sim. ali a região. Então a gente Eu, tira e aí eu uso para a questão dos elásticos, né? O uso dos que foram colados antes da cirurgia. Eu acho que talvez seja a média de trabalho que a gente tem aí, viu, Yasushi? com certeza. Uma outra coisa que você podia falar agora também é sobre as indicações do preparo ortodôntico cirúrgico com uso de alinhadores, né? Que é uma coisa que a gente conversou bastante, né? Tem profissionais 0% e profissionais 100%, né? E o Fábio até comentou, Uhum. falei para ele, né? Ele me deu exemplo de, não vamos citar nomes aqui, que acho que não é legal, né? Profissionais que Sim. não usam alinhador para nada e profissionais que usam alinhador para tudo. Falei, e aí, Fábio, porque para o ortodontista não tem problema para fazer o preparo. Tem que ver se o cirurgião vai conseguir fazer todas as cirurgias, oclusões com os alinhadores. Tá? Então, faz uma colocação, o Fábio, que eu acho que é bem legal, sobre as Então. indicações. Eu acho então, vamos lá para as indicações do uso dos alinhadores, pelo menos para a cirurgia, né? Na verdade, assim, não existe, na verdade, contraindicação, né? Que casos que não dá para fazer com alinhador. Dá para fazer tudo, né? Dá para fazer tudo, na verdade, isso. Mas tem alguns casos que são casos mais complexos, que muitas vezes, assim, seria mais interessante a gente ir para a cirurgia com o aparelho ortodôntico tradicional, né? Porque, assim, apesar de todo o preparo ter sido feito com alinhador, é sempre possível colar o aparelho para a cirurgia, né? Esse tipo assim, Sim, sempre existe essa opção. Então, tem com casos, certeza. né, que a gente sabe que são complexos, né? Então, quais são esses casos mais complexos? Então, você pega, por exemplo, casos de pacientes que têm que fazer segmentação de maxila. Então, na hora de Uhum, segmentar, você não ter o aparelho tradicional pode dificultar um pouco a sua cirurgia. Grandes casos de assimetria, né, que a gente sabe que é mais difícil a gente conseguir bloquear e estabilizar, né? Então, são casos sim, também que é um pouco difícil ou a cirurgia
com o uso dos alinhadores, né? Pacientes, por exemplo, que têm que fazer grandes avanços de mandíbula com giro anti-horário, né? Então, assim, por exemplo, pacientes fissurados, né, que a gente sabe que é mais difícil você trazer aquela maxila. Então, são sim, casos que a gente, às vezes, assim, se pudesse escolher, talvez a escolha fosse ir para a cirurgia com um aparelho tradicional. Mas, como eu falei, não é uma contraindicação absoluta para sim, esses casos. Mas, comum, vai ter um pouco mais de dificuldade do que você tivesse sim, com o aparelho tradicional, tá? Então, assim, mas assim, como tudo tem vantagens e desvantagens também, porque sim, se a gente for pensar em termos do uso dos alinhadores e a colagem do botões, ele também tem vantagens, né? Na cirurgia, no sim. transoperatório. Todo cirurgião sabe, e o paciente sabe, o quanto os ganchinhos, né? O quanto incomoda os Sim, pacientes, o quanto machucam, né? Na verdade. Então, sim. todo paciente vai colocar o gancho bem reclamando, nossa, isso tá acabando com a minha boca, né? De quando que vai ser a cirurgia? Que eu não aguento mais usar os ganchinhos, né? Então, assim, Sim, incomoda o paciente. sim, Dificulta a questão da higienização para os pacientes. Então, certo. Oi, acho que para os nossos tá falhando. pacientes, assim, às vezes, tá falhando, né, um pouquinho. Então, o uso do bons aí não é só uma questão estética, isso é uma questão de previsibilidade. Ele também ajuda no Sim, pós-operatório dos pacientes, no momento que ele não com precisa usar os certeza. ganchos, vai então, Sim, no próprio cirúrgico, né? Então, que a cirurgião sabe o quanto aqueles ganchos acaba rasgando luva, né? Há risco, né, de você ter um acidente com certeza. ali na cirurgia, né? De acabar se perfurando com aqueles ganchos. Então, assim, se você puder evitar utilizar, então, para o cirurgião isso é bom, né? Se for pensar no uso Sim. dos alinhadores na cirurgia também, né? Então, isso é bacana. É assim, eu acredito que a realidade hoje dos alinhadores é essa, né? Mas pode ser que no futuro, com maior adesão dos cirurgiões, do ortodontista no sistema de alinhadores, talvez tenha mais outras invenções, outros recursos que possam minimizar essas limitações de indicações, né, Fábio? Porque hoje, assim, Uhum. é muito pouca indicação, assim, o uso de alinhadores aumentou muito, mas o uso de alinhadores para a cirurgia ortognática ele é pouco, né? Então, pode ser que à medida que for aumentando o número de cirurgias ortognáticas com alinhadores, pode ser que as empresas, algum profissional, algum estudioso consiga desenvolver algum mecanismo que possa compensar essas limitações, né? Porque Uhum. para o paciente é bem mais confortável o alinhador para o preparo cirúrgico, mesmo durante o transcirúrgico e no pós-cirúrgico, principalmente, né? Que o paciente às vezes não consegue abrir a Uhum. boca, tem essa limitação, a higienização é muito mais difícil. Né? Geralmente o paciente vai vir com uma certa gengivite, que é normal, e com o alinhador vai facilitar um pouco tanto a vida do paciente como do cirurgião, né, Fábio? Eu acho que assim, hoje, tratamento, hoje os pacientes, né, quando pensam em ortodontia, eles querem, né, na verdade, ninguém quer mais usar o bracket normal, porque, sabe, não é estético, incomoda, machuca, dificulta a higienização. Então, assim, hoje os pacientes, eles querem uma ortodontia que trabalhe com essa parte mais estética, a previsibilidade de tratamento, né? Então, hoje, assim, o uso desses alinhadores, hoje é realidade na ortodontia, né? Isso é Sim, fato. E o que eu vejo com assim, certeza. daqui para frente, os pacientes têm que fazer o preparo para a cirurgia ortognática também vão nesse sentido de exigir esse tipo de tratamento. Então, assim, eles também querem Com certeza. com o uso dos alinhadores, né? Cada vez mais eles não vão aceitar, né, a ideia de voltar a utilizar Bract, coisa de que como era feito no passado. Então, assim, eu acho que a gente vai cada vez mais nesse sentido e vejo que cada vez mais nós temos uma quantidade maior de pacientes em preparo utilizando Invisalign. Isso que assim, cresceu muito em pouco tempo, né? Então, assim, se for pensar em coisas Sim, tipo, sei lá, 5 anos atrás, quando a gente falava, nossa, vai sim, fazer preparo com Invisalign. Pronto.
nossa, mas como que vai fazer isso? Não, isso não dá para fazer, né? Tá tendo essa ideia doida aí, né? Hoje não. Sim, Hoje, você falar de preparo com alinhadores, né? Hoje é uma realidade para gente, né? Então, assim, a gente vai ter que, vamos ter que conviver com isso, né? E acho que para o futuro a gente vai seguir nesse. com certeza, Fábio. Olha, entrou lá um colega meu, Antônio Bacana. Albuquerque, E, de Belo Horizonte, um ótimo ah, cirurgião de BH. Colega de mestrado. bacana. Olha, aí, Oi, aí está a gente falando. pode entrar no outro tópico que a gente pode de conversar, porque senão a gente vai Hum, ficar tá cortando. Eu vou ficar hum, sem tempo aí. Porque hoje, tá bom. assim, dentro, quando a gente fala do fluxo digital, né? A gente falou do fluxo para digital para também, para o próprio tratamento para as DTMs, né? Sim, Que a gente ia falar. Aí, sim. é. Tem até uma pergunta, antes de a gente entrar nisso, tem uma pergunta do Francisco. Grande abraço aí, Francisco. Rapaz, faz um tempão que eu não te vejo, né? Se o tempo do preparo da ortognática utilizando os alinhadores e a ortodontia convencional é a mesma ou é mais rápido aí, Yasushi? Qual que é a sua experiência com É isso? mais rápido, né? A palavra que você usou é previsibilidade, né? E como você usa Uhum. todo o planejamento digital, virtual, tá? Você não tem o risco de, por exemplo, quando usa o aparelho fixo, né? Qual que é o problema do aparelho fixo? Bracket solta, o paciente come uma coisa mais dura, solta. Aí você estaciona o movimento dentário, tá? Às vezes você dá um toque no fio, o toque não, o dente não representa o toque que você deu, aí você precisa aumentar a torção. Então, todas essas intercorrências acabam aumentando o tempo de preparo ortodôntico, cirúrgico, né? Então, Uhum. na minha opinião, o preparo com alinhadores, assim, é muito mais rápido, tá? É muito mais previsível, né? E a questão que você disse também, a questão de o paciente cobra, né? Quando que eu vou operar? Tá? Às vezes, no Tá. aparelho convencional, às vezes a gente não consegue precisar bem. No caso do alinhador, como a gente já vê um número certo de alinhadores, por exemplo, 40, 30, você já pode falar para o paciente, ó, sua previsão de cirurgia será daqui 30 semanas. Os alinhadores são trocados toda semana. Então, você já pode fazer o paciente se preparar para tirar férias, tirar uma licença nesse período. Então, eu considero que o uso Tá. de alinhadores é mais rápido, sim. Então, É. E isso é o Francisco Sassi. O Francisco trabalha com cirurgia. Então, o pessoal que está sim. assistindo que é cirurgião, o paciente exige, ele cobra isso, né? Então, assim, ele quer saber, ele tem a Sim, férias de trabalho, férias de faculdade, ele quer se preparar para fazer a cirurgia, muitas vezes em algum período de férias, né? E agora, se chega, quando vai ficar para, não sei, provavelmente um ano, né? Um ano e meio, né? sim, Cara, um ano e meio, o paciente, tipo assim, ele quebra o planejamento dele. E com o sim, Invisalign, né? Assim, isso fica muito mais previsível, né? Você fala, sim. não, são Bem tantos próximo, anos, né? tantas Bem semanas próximo do real. esperando, né? Sim, com certeza. Então, vamos partir para outro tópico, o Fábio, que é de tratamento de DTM, tá? Senão não vai dar tempo, vamos só passar um tópico, né? Você quer começar? Isso. Vamos lá, só falar. Então, assim, quando está falando de fluxo digital, também tem a possibilidade de fazer o fluxo digital para o tratamento da DTM também, né? E isso Sim, basicamente faz com o uso, né, das placas, ou que a gente fala que são sim, as placas digitais, Yasushi. sim, Mas, na verdade, até a gente discutir um pouquinho, né, sobre a sim, questão do uso da placa digital, porque basicamente como que é feita essa placa digital? Então, assim como é feito um escaneamento sim, normal, né, do paciente, né, das arcadas do paciente em oclusão, e aí a partir desse escaneamento é confeccionada então a placa para o nosso paciente, sim, né? E a dificuldade hoje que a gente tem com essas placas que a gente fala que são placas digitais, né? Isso é que você estava comentando, né? É a questão do material que é confeccionado isso, né? sim, Porque isso é basicamente feito como, né? Normalmente, assim, ou é por impressão, né? sim. Então vai Esse é lá, o grande problema. Assim, exato, a resina da laser que é feita a impressão, só que a qualidade que a gente tem dessas resinas hoje, né? Para confeccionar essas placas
não é o ideal, né? Eu sei que já fez alguns casos, né, dessas placas digitais. Pode Isso, contar um pouquinho da sim, experiência, né? pode. Se foi bom ou não, né? Isso. Assim, o escaneamento facilita demais o fluxo de trabalho, né? Você que escaneia o paciente, pega lógico, o laboratório tem que trabalhar com fluxo digital. Então, uma vez que você escaneou, você envia para o laboratório via o e-transfer, por e-mail, tá? Ele vai baixar o arquivo e vai imprimir o modelo, e você pede para fazer o desenho da placa digital. O modelo imprimido, e o único trabalho que ele vai ter é trazer a placa para o dentista. Só que o que aconteceu? Eu fiz algumas placas, mas assim, eu não gostei muito, porque o material ele acaba sendo meio frágil, tá? Ele desgasta rápido, acaba quebrando, tá? Enquanto uma placa convencional de acrílico pode durar até 2, 3, 4, 5 anos, dependendo do cuidado do paciente. Essas placas digitais, na minha mão, duraram, quando muito, 3 meses. Ou seja, o custo é o dobro, tá? E a durabilidade menor, apesar de que o conforto é bem maior para o paciente. E eu andei assistindo algumas lives, né? Inclusive da equipe de Bauru, da Juliana Barbosa, e ela fez o mesmo comentário. Ou seja, eu não estava errado. E ela também abandonou um pouco essa placa digital e voltou para a placa convencional. Então, nem tudo no fluxo digital é bom, tá? Quando eu fazer a placa para o X para tratamento de ETM, feliz ou infelizmente, eu acabei voltando para o método de moldagem e gesso, que eu acho mais seguro e consigo, pelo menos, dar uma segurança para o paciente, de não ficar quebrando a placa. Então, que é muito desagradável. É, Então, a minha experiência com placas digitais não foi muito boa e, assim, eu hoje não indico. Para o tratamento de DTM, eu uso as placas convencionais de acrílico. Então, existe um outro questionamento, né, do pessoal, principalmente quem trabalha muito com a questão da oclusão, dessas uhum, placas digitais, certo. é como a posição que é confeccionada essa placa. Porque a nossa ideia aqui que é colocar uma placa, né? Aí você Uhum, trabalha com placas estabilizadoras, é você colocar essa placa de preferência com o paciente em relação cêntrica. e, Agora, sim, como que você vai determinar o escaneamento e a oclusão, e não obrigatoriamente essa oclusão, o paciente está em relação cêntrica, né? Ele pode estar em máxima intercuspidação ali. Então, como colocar em relação cêntrica para confeccionar essa placa, né? Então, uhum, assim, isso traz a questão do próprio material, da resina que é confeccionada, que não é uma resina que tem uma durabilidade boa, né? Até a questão de polimento dessa resina, né? A gente não consegue um polimento de uma superfície como não, uma placa feita de forma tradicional, né? E além uhum, disso, tem a questão que muitas vezes consegue levar esse paciente a achar exatamente uma posição de relação cêntrica, a não ser que você vai pedir uma tomografia, uhum, colocando então esse paciente o côndilo lá em cêntrica para colocar e depois fazer o crânio composto. Você não vai fazer isso para confeccionar uma placa, né? É igual você falar que o paciente vai. Será que a gente vai montar o paciente num articulador semi-ajustável para não, fazer essa placa também, né? Então, assim, isso também é questionável um pouco, né? Então, tudo sim. isso isso da placa digital aí também, né? A gente acaba Mas, assim, fazendo. Não, pode falar isso. só, a gente acaba fazendo na posição habitual, né? Pede para fazer de morder, essa é a posição que a gente consegue Uhum, fazer. Tá? exatamente. Na relação tântrica, não. Né? Uhum. E aí a gente pode falar um pouquinho, né, Yasuo, o que você tem hoje de experiência com tratamento clínico aí para DTM nos seus casos que você conduz aí da parte ortodôntica aí? O paciente vem com DTM, qual que é a sua experiência de tratamento clínico para eles? Assim, eu gosto muito de trabalhar com um pouco de fisioterapia, que é o TENS, né? O laser. Tá? Eu trabalho muito com TENS e laser. E o resto é um método tradicional, né? Seria o agulhamento seco, tá? E faço bastante fisioterapia, exercícios para o paciente, tá? E, eventualmente, um caso ou outro, eu acabei dando com a toxina botulínica, né? Mas, assim, ainda é muito questionável na literatura o uso da toxina botulínica para tratamento de DTM. Mas, assim, tem pacientes que são relutantes ao uso da placa. Então, não quer usar placa de jeito nenhum, não quer dormir com a placa, então acabo indicando, acaba dando essa opção.
esses poucos pacientes que eu acabo indicando somente a toxina, sem placa, eles acabam, o paciente sai feliz, porque não precisa usar a placa para dormir, e pelo menos esses pacientes têm relatado um bom resultado, com desconforto, diminuindo a dor de cabeça, menos desconforto, menos cansaço. E cada 6 meses eles estão aqui aplicando. E é o que esses pacientes têm relatado, né? Agora, você tem muita experiência em cirurgia, né, Fábio? Você podia falar uma coisa sobre as cirurgias de ATM também, né? Sim, eu Mais. trabalho na parte clínica, né? Mas claro que por ser cirurgião, né? A minha experiência maior é com a parte cirúrgica da ATM, né? Então, assim, hoje, em termos de tratamento, né? Então a gente sempre tenta, né? Fazer sempre os tratamentos que a gente fala que são minimamente invasivos, né? Para os nossos Sim. pacientes. E aí a gente principalmente uso que a gente fala que é a artroscopia, né? Que é uma cirurgia assistida por vídeo. Então hoje, assim, a grande maioria dos casos que antes tinha que fazer, que a gente fala que é cirurgia aberta, né? Então fazer realmente uma incisão para poder entrar né, para reposicionar disco, tratar essa articulação, hoje a gente consegue fazer por vídeo, né? Então a gente faz 2 furos, né? Consegue reposicionar hoje o disco, né? Então a gente consegue fazer uma série de tratamento para os pacientes hoje que sem precisar fazer cirurgia aberta. Tudo isso é evolução, né? Do que a gente espera. Como a gente mostrou durante toda a nossa conversa, como o tratamento, né? O preparo está evoluindo, né? Com o tempo, né? E aí eu só queria saber, estamos acabando o nosso tempo aqui. Qual que é a sua opinião sobre de alinhador como placa, né? Que tive alguns colegas aqui, não, põe um alinhador que ele também funciona como placa, como uma placa, né? Assim, Pro tratamento. Você já não, ouviu isso? não, assim, primeiro que assim, né, eu sigo uma teoria que assim, a oclusão é assim, o fator etiológico secundário, tá? Eu não considero a oclusão como fator primário da DTM, tá? Então, você mudar a oclusão para tratar da DTM, tá? Não, eu não sigo essa linha, tá? Eu sigo essa linha no segundo momento, a partir do momento que os sintomas da DTM melhoraram, tá? Mas usar uma placa de alinhador como tratamento de DTM, tá? Isso eu não recomendo. Só se, por exemplo, assim, eventualmente, quando o paciente é de longe, tá? Eu acabo fazendo uma placa de silicone, mas mais como efeito placebo, educativa, um efeito cognitivo. Mas eu deixo o paciente avisado, ó, como você está apertando muito os dentes, tocou na placa de silicone, tá? Ele vai funcionar como um lembrete para você. Ele não vai ter função terapêutica, uma função cognitiva de lembrete para você não ficar apertando os dentes, tá? Mas a minha preferência é placa convencional, tá? Não usar placa de... Isso a gente recebe muito no consultório, né, Fábio? As placas de clareamento como tratamento de ATM, tá? Eventualmente, até com efeito placebo possa funcionar, mas não como tratamento, tá? Então, usar o alinhador como se fosse tratamento de TM, isso não funciona, tá? Não funciona. Na verdade, é aquela história. Qualquer coisa que você colocar na boca do paciente, né? Você coloca ou uma placa, às vezes de clareamento, né? Você coloca uma resina para uma superfície, as placas sociais, colocar um platô no paciente, ele vai melhorar, assim, mas de forma assim, tem que pensar como outra forma de tratamento de curto prazo, e não de longo prazo. Exatamente. De emergência, né? De emergência. Das placas digitais. Tem que ser uma placa que tenha resistência, Sim. né? Que não vai se deteriorar com o tempo, né? Então, assim, você colocar uma plaquinha, achar que vai resolver, pouquíssimo, pode até resolver no curto prazo, mas com o longo prazo não é o tratamento ideal. Bom, eu só acho que vai acabar nosso tempo aí, né? Então vamos... Acho que tem finais, 2 ou 3 minutos. Tem quantos? Acho que uns 2 ou 3 minutos, viu, Fábio? 2, 3 minutos. Então vamos lá. Então eu vou fazer minhas considerações finais, depois você faz as suas. Sim. Terminar. Bom, só queria agradecer, viu, e assistir a nossa conversa. Acho que deu para esclarecer vários pontos. 20 segundos, tá? Dúvidas. 25 segundos, rapidinho. Então, bom, obrigado. Pode falar, Yassuti, vai. Não, obrigado a você pelo convite, tá? As pessoas que estão aqui, tá? Foi um papo bem legal, gostoso, né? E trocar ideias, né? Quem tiver dúvidas, né? O meu direct do Fábio está disponível, tá? Eu te dou 5 segundos, Fábio, pode falar. Então tá bom. Bom, agradecer